Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que fazer e não fazer nas plantas nesse período que estamos, que é o período do inverno, né? Estamos na boca do inverno, o inverno vai entrar aí no dia 21 desse mês, já entramos no inverno. Mas em muitos locais, como aqui mesmo na minha região, já esfriou muito. E as plantas, como vocês já sabem e aprenderam aqui no canal, elas sentem um mínimo de mudanças climáticas e é preciso muito cuidado neste período para não prejudicar o seu cultivo, principalmente o seu cultivo de bonsai. E aqui nós vamos falar sobre duas questões em particulares, né? Porque o que nós temos? Nós temos bonsais prontos, né? E temos plantas em desenvolvimento e temos muitas outras coisas que talvez queremos fazer nessa época, como por exemplo, semeadura, estaquia, coletas, né, e amadore. Este é o pior período para que você possa fazer isto. Transplantes, né? Tem muita gente que está aí comichando para poder colocar a plantinha no vaso. Nossa, minha plantinha está tão bonitinha, eu quero colocar minha plantinha no vaso. Vai falar que você não está com vontade. E muita gente às vezes manda mensagem: Diogo, eu posso fazer um transplante? Diogo, eu posso colocar essa plantinha no vaso? É um período, galera, que as plantas diminuem o seu metabolismo. E isso é sério, né? Por exemplo, talvez a planta não esteja boa de saúde. Ok? Comprei lá uma muda na floricultura, achei a muda lá, ela veio num vaso, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para poder mostrar. Eu acho que eu não vou ter. Vamos pegar essa aqui como exemplo, uma jabuticabinha. Fui lá e comprei uma jabuticabeira na floricultura, né? Ah, que a minha planta não está muito bem de saúde, eu quero fazer um transplante para ela melhorar. É muito melhor você deixar a sua planta no vaso em que ela está, faz uma pequena adubação nela, ok? E espera chegar aí o início da primavera, o finalzinho do inverno. A primavera esse ano vai dar início no dia 23 de setembro. Então a melhor época que está tendo aí para a gente começar a fazer intervenções nas plantas nesse ano é a partir mais ou menos ali do dia 10 de setembro, principalmente para quem não tem experiência. A não ser que você tenha uma estufa, né? Uma coisa para você poder controlar a temperatura no seu viveiro, aí já é outra coisa. Mas de uma maneira geral, não faça transplantes, não faça coletas, não faça podas drásticas, ok? Não é época de fazermos intervenções para geração nas plantas. Para fazer o bonsai, nós precisamos fazer intervenções para gerar galhos, para gerar movimento, para conduzir as plantas. Não é época de fazermos intervenção para gerar partes de um bonsai nas suas plantas. Agora eu posso fazer uma poda de manutenção, digamos que a minha planta está lá toda descabelada, com um galho comprido, eu posso fazer uma poda leve de manutenção em um bonsai pronto. Isso eu posso fazer sem problema algum. Ah, Diogo, a minha planta está caducando, está com as folhas feias, eu posso tirar as folhas da minha planta? Deixa as folhas feias um pouquinho, por exemplo, esse humus aqui, ó. A minha vontade era que ele ficasse com as folhas todas amarelinhas, né? Mas sem querer eu reguei ele, perdeu já algumas folhas. Tá feia, Diogo, eu quero fazer uma desfolha para minha planta poder melhorar. Deixa a planta feia. Prestem atenção, galera, na natureza, olha a natureza. A natureza, as árvores não ficam bonitas o tempo todo. Essa é a época das árvores ficarem feias, entre aspas, mas não feias. Elas apenas vão se modificar. Algumas folhas vão ficar amarelas, algumas folhas vão demonstrar aí a presença de fungos. Nós vamos falar sobre doenças agora mesmo, né? Que algumas doenças costumam aparecer agora nesse período, ok? Então deixa as plantas feinhas mesmo. Utilize esse momento para poder estudar, para poder ler, né? Se o comechão tiver muito aí, utilize esse momento para poder estudar e aprender mais sobre a arte do bonsai. Quem sabe você não entra aí para a escola de bonsai nesse período do inverno, né? Para poder aprender bastante mesmo. Venha para a escola de bonsai. Dê uma olhada, é só você mandar um oi para mim, meu contato está aí na descrição, eu te passo para você as informações da escola de bonsai, tá? Fantástica,
A escola está fantástica, um conteúdo fantástico e um valor que você pode pagar para poder investir. Vai ser um investimento a sua participação na escola de bonsai. Dá uma olhada no conteúdo da escola, analise e depois me fala. Então utilize esse tempo para poder aprender, baixe um PDF da internet, assiste os vídeos aqui do canal, faça projetos com suas plantas, né? Tudo isso é a melhor coisa para a gente estar fazendo neste período de inverno. Outra coisa interessante para poder fazer nesse período de inverno, ó o ato falho, é o inferno do bonsaísta, né? Realmente o inverno é o inferno do bonsaísta, porque a gente fica querendo, né? Mas não tem jeito. É um período bom também para fazer caqueira, tá frio, né? Vai quebrar telha para poder esquentar o corpo e ter bastante telha aí, caqueira na primavera, para quando a primavera chegar. Então não faça intervenções para geração na sua planta durante esse período. Ah, Diogo, as minhas plantas aqui estão desenvolvendo, aqui não está tão quente assim. É um período traiçoeiro, galera. Agora, eu não estou aqui também para dar ordens, se você deve, para você fazer ou não fazer nas suas plantas. Tudo que eu estou falando aqui é de experiência vivida, é que eu sei que não vai adiantar e eu sei que muita gente faz assim mesmo, né? Inclusive eu fiz coletas, né? Eu coletei 3 ficos, deixa eu ver se vai dar para pegar aqui. Eu coletei 3 ficos essa semana no chão. São plantas que eu quero fazer aí trabalhos, né? São uns ficos grossos aí que estavam plantados no chão. Esses ficos eu vou utilizar para poder fazer uma fusão de ficos, né? Essas plantas que eu coletei. Por que eu coletei essas plantas agora? O local onde elas estavam plantadas vai ser feita uma construção, né? Vai ser feita uma construção, então eu precisei coletar. Então, se não tem jeito de esperar e a coleta é boa, né? Então é legal a gente não perder essa oportunidade. Mas o que acontece? O risco de perder a planta é grande, embora o ficus, né? O ficus é uma planta muito resistente, mas o que vai acontecer é não haver ganhos para essa planta durante todo esse período que nós vamos aí atravessar de inverno. Não vai ter ganho, porque o metabolismo da planta vai descer. Estou falando demais. Outra coisa para a gente tomar cuidado durante o inverno é a rega, né? Por quê? Reparem que no inverno o substrato passa a ficar mais molhado. Por que isso acontece? Porque a planta não está se desenvolvendo. O metabolismo da planta está baixo devido à temperatura. Então por isso a gente precisa ter uma atençãozinha na rega para o substrato não começar a ficar muito encharcado, principalmente se o substrato não tiver muito adequado. Atenção na rega. Pragas e doenças do inverno. Algumas plantas, como por exemplo jabuticabeira, pitangueira, mirtáceas, as folhosas de uma maneira geral, não as plantas caducas, né? Porque as caducas nessa época de inverno costumam perder as folhas e tudo bem. Mas algumas plantas como mirtáceas, jabuticabeira, pitangueira, costumam ser muito atacadas por fungos, né? Os juníperos também merecem e precisam ser aplicada aí cauda sufocáustica no inverno. Então a cauda sufocáustica é uma coisa que ajuda muito nessa questão do inverno. A cauda bordaleza também pode ser utilizada, embora eu não utilize. Por quê? A cauda sufocáustica é uma coisa assim que não pode faltar, né, para o bonsaísta, que ela serve para inúmeras coisas, inclusive em questões de tronco, etc. Então cauda sufocáustica no inverno é uma boa jogada. Por exemplo, faz uma aplicação de cauda sufocáustica na entrada do inverno nas suas plantas. As folhas já vão estar feias mesmo, então não tem problema deixar as folhas aí um pouquinho branquinhas com a cauda sufocáustica. Vai proteger aí a sua planta de pragas, vai evitar fungos, etc. Então costuma aparecer alguns fungos na jabuticaba, costuma aparecer a ferrugem, né? A ferrugem costuma aparecer muito nesse período de inverno na jabuticaba. Então seria isso, né? Esse seria um vídeo que, para a gente poder resumir assim, eu podia chegar assim e já falar: não faça nada nas suas plantas no inverno. Mas não é bem assim, a gente precisa explicar por que a gente não deve fazer, né? Sobretudo esperar. Comprou uma planta? Espera, cuida da planta com a rega balanceada, a adubação, né? Posso adubar a minha planta no inverno? Se a sua planta estiver se desenvolvendo, né,
e tiver aí demonstrando pouco nutriente, né, deficiência de algum nutriente, então você pode estar colocando um pouquinho de adubo na sua planta sim, mas com uma dosagem baixa. Por exemplo, esse humus aqui que está caducando, não vai ter nenhuma vantagem ou reação eu colocar adubo nessa planta aqui, ela está parada, perdendo as folhas, então vai ser inviável total eu estar colocando adubo nessa planta aqui. Agora, por exemplo, uma planta que está com deficiência de nutrição, uma ceriça, né? Porque algumas plantas ainda se desenvolvem no inverno, mas o fato das vezes a planta está crescendo um brotinho aqui ou outro brotinho ali, não quer dizer que eu posso fazer um transplante nela, não quer dizer que eu posso fazer uma poda drástica, uma intervenção drástica nela, porque não é a época adequada. A resposta da planta é muito diferente do que fazemos aí esse tipo de intervenção, como por exemplo na primavera. Beleza pura? Adubação, somente se a planta estiver se desenvolvendo, se não for uma planta caducifólia, né, pode ser feita uma adubação sim neste período do inverno. Se ficou alguma dúvida a respeito dessa questão de inverno, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Eu fiz esse vídeo meio corrido aqui, na realidade, né, porque eu preciso de um vídeo na terça-feira aqui e o dia hoje foi bem cheio, então fiz esse vídeo meio que às pressas para bater esse papo com vocês, beleza pura? E deixo o convite mais uma vez para você participar da nossa escola de bonsai. Conheça a nossa escola, meu contato está na descrição, eu vou passar um vídeo para você, é só você mandar eu quero saber mais sobre a escola de bonsai. Vou estar passando para você um link onde com um vídeo que eu explico aí sobre o funcionamento da escola. Beleza pura? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.